Olá, queridos alunos. Mais uma vez, nós estamos juntos pelo coração. E hoje vocês vão se questionar. O filme O Rei Leão, quais os ensinamentos que nós poderíamos tirar dessa apresentação? Qual o ensinamento que 3 leões poderiam nos dar? Na realidade, esse filme, O Rei Leão, o desenho, o filme, foi um dos trabalhos de maior empenho, um dos trabalhos mais bem elaborados, mais complexos da Disney. E tem uma história que nos faz pensar trazer para a nossa vida o que esses leões na savana do Quênia, que foi o cenário lá no leste da África, o que esses leões têm para nos ensinar. Simba, o bebê. Simba, o filhote. Pai, Mustafa. Scar, o tio. O que eles simbolizam? O pai simboliza a integridade, o respeito, o carinho, a atenção, enquanto Scar, que em inglês significa cicatriz, Scar, talvez pela sua história de vida que nós desconhecemos, trazia em si a mágoa, a injustiça, trazia em si o ódio, os sentimentos mais destruidores da vida. E ele tinha um ideal: ser o rei daquele imenso reino. Porém, desde o nascimento de Simba, ele não teria chance. Simba seria o herdeiro daquele imenso reino. E Simba, assim que nasce, é visitado por todos os animais, pelo respeito que tinham pelo pai. Por esse respeito, eles vêm visitá-lo, trazer-lhe as boas-vindas ao mundo. Ele estava chegando ao mundo para um ciclo, para uma existência, para uma passagem. E esse é o primeiro grande ensinamento do filme. Grandes líderes são honrados. Grandes líderes são honrados. Por isso, todos os animais da savana vieram trazer-lhe essas boas-vindas. Vieram compartilhar esse momento com o pai. E só quem é amado, respeitado, pode atrair tantas presenças. Primeiro ensinamento: ame, respeite, e você terá o retorno de alguma forma. De alguma forma, embora esse não deva ser o nosso objetivo, aguardar um retorno. Mas
A condição humana ainda nos faz pequenos, ainda idealizamos o retorno, mas ele é gratificante, extremamente gratificante. Simba cresce tendo do pai orientações firmes, orientações seguras. Num determinado dia, quando ele conhece todo aquele reino, quando o pai lhe mostra a extensão do reino, e ele pergunta, cheio de vaidade infantil, cheio de desejo, de sonho, isso tudo será meu? Eu vou mandar em tudo? Prestem bem atenção, caros alunos, no ensinamento passado. Liderança não é para sempre. O tempo do rei como governante passa. Assim como a noite sucede o dia, outros virão para ocupar aquele lugar. Continua o pai. Um dia o sol vai se pôr com o meu tempo aqui e vai se levantar com o seu, como novo rei. E aí ele pergunta: poderei fazer tudo o que eu quiser? E o pai lhe dá mais uma lição. O importante não é fazer o que se quer, e nem sempre poderemos ou deveremos fazer aquilo que desejamos. Governar é muito mais que ter o poder. Governar é comprometer-se com o outro, é respeitar a vida, é cuidar. Ah, se os nossos governantes assistissem ao Rei Leão e seguissem os seus ensinamentos. Ah, se todos os pais, se todos aqueles que educam ou passam valores, porque nós passamos valores, sejam eles quais forem, bons ou maus, nós passamos valores. Se todos assistissem e abraçassem os ensinamentos do Rei Leão, provavelmente nós teríamos uma sociedade diferente, um mundo diferente. E o pai mostra-lhe a importância desse respeito à vida, desde uma formiguinha até o maior dos antílopes. Simba pergunta-lhe: ora, pai, mas nós não nos alimentamos dos antílopes? Prestem atenção para a resposta dada pelo pai. Ele diz exatamente isso. Quando você morre, quando você, leão, morre, o seu corpo se torna grama. Claro, existe a decomposição, aqueles nutrientes vão ser absorvidos através das raízes, pelas plantas em geral, inclusive pela grama, e o antílope come ela. Ou seja, é um ciclo de vida, é um equilíbrio na natureza, e quando esse equilíbrio é respeitado, como diriam os indianos, quando esse Dharma é seguido, ou seja, quando as leis são seguidas, leis de equilíbrio, nós vivemos bem. Um dia, tio Scar, aliás, ele trama inúmeras situações para destruir o próprio irmão e o sobrinho.
alia-se às hienas, que estão além daquele reinado, no chamado cemitério dos elefantes, e que ele estimulou o sobrinho a visitar para que aquele bebê fosse destruído, mas ele conseguiu se safar dessa situação, porém há uma outra trama em que, nesse dia, Mustafa é jogado de um despenhadeiro por Scar. Simba foge. E, na realidade, ele foge das hienas inicialmente, encontra um tio que lhe diz: ah, se você não tivesse desobedecido seu pai, ah, se você tivesse sido aquele menino, entre aspas, obediente, educado, ele não estaria morto. O que faço, tio? Fuja. Sua mãe não suportaria saber que você é o causador da morte de Mustafa. Fuja. E ele foge, porque ainda não tinha condições de compreender toda aquela trama. Mas as lições do pai estavam incorporadas à sua vivência. E um dia aflorariam a sua consciência. Mas isso nós abordaremos na próxima aula. Há um momento em que ele ainda diz: liderança traz responsabilidade, título é orgulho, vaidade. Não é poder que se ganha quando começa a liderar, mas a responsabilidade de cuidar. E o quinto ensinamento: grandes líderes intervêm quando sua presença é necessária. Por isso eu gostaria que vocês assistissem novamente a esse filme, ou quem ainda não o assistiu, para que possam perceber em cada fala, em cada cena, o que nós podemos tirar como lição para as nossas vidas. Porque são lições valiosíssimas, são lições que nos mostram qual é a forma de pensar, de viver, de agir do ser humano. São lições que se adequam à psicologia humana e à sociologia, como vivemos em sociedade, como nós nos relacionamos, como nós acatamos os valores da vida ou não os acatamos e incorporamos outros que vão gerar desequilíbrios, morte, destruição. Pense, caro aluno, nós estamos aqui para um papel, para uma tarefa. Sejamos bons, sejamos íntegros, honestos, seres humanos no sentido real da palavra, porque ser humano é vivenciar o bem. E não estamos falando de nenhum rótulo religioso. Estamos falando daquela vivência realmente incorporada ao nosso dia a dia. Respeito ao colega, respeito aos pais, respeito à vida, enfim, a todo o universo, para que possamos ser felizes. Um grande abraço a todos e até a próxima videoaula, em que daremos continuidade a esse tema, finalizando o filme. Um abraço carinhoso a todos.